Nós estamos estudando direito penal, tá? Ainda estamos trabalhando grupo de crimes contra a pessoa, tá ok? Estamos aí finalizando crimes contra a honra. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro delito que constitui os crimes contra a honra, tá? Crimes contra a honra são compostos por quantos delitos? 3. Calúnia, que nós já vimos. Difamação, que nós já vimos. E hoje a gente vai estudar injúria. Aí na aula de amanhã eu venho trabalhando com vocês as disposições gerais, tá? Porque dentro de crimes contra a honra eu tenho algumas regrinhas gerais que são aplicáveis para os três delitos, tá? E tem muito detalhe, por isso que não dá para misturar na mesma aula, tá? Então hoje nós vamos finalizar o terceiro crime, injúria. A aula que vem a gente vem finalizando com as disposições gerais e a gente passa para o outro delito, beleza? Finalizando crimes contra a honra. Pessoal, olha só, injúria é bem tranquilo, tá? Mas para eu entrar na injúria, eu tenho que lembrar vocês aqui rapidamente, principalmente dois aspectos dos outros dois crimes, que eu tenho calúnia, difamação e injúria. Lembrem que a calúnia é a imputação falsa de um fato que é tido como criminoso, né? É importante você lembrar que na calúnia eu estou atribuindo um fato. Na difamação, cuidado, eu também vou atribuir um fato, tá? Só que é um fato que não é criminoso, é só um fato desonroso, não é isso? Desonra, desonroso, mas também é um fato. Agora cuidado, e na injúria, professor? Na injúria você vai aprender comigo. Na injúria eu não vou imputar um fato, tá? Na verdade eu vou imputar uma característica, tá? Um adjetivo, alguma coisa que venha a ofender a dignidade ou o decoro da vítima, tá ok? Fica tranquilo que isso aqui a gente vai aprofundar no decorrer da aula, mas isso aqui já é suficiente para você já conseguir diferenciar a injúria dos outros dois delitos. Beleza? Tranquilo? Eu vou deixar aqui porque eu vou fazer uma tabelinha com vocês, tá? Então vamos lá. Olha só, joga pra cá, por favor, irmão. Olha só. Eu vou trabalhar todo o delito com vocês. Vou só passar, vou só ler com vocês a estrutura do crime. Aí eu venho trabalhando aqui a questão das qualificadoras, a questão ali do que é a tal da injúria real, o que é a tal da injúria preconceito, que despenca em prova. Então vamos lá, olha só. Injuriar alguém, tá? Ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Beleza, isso aqui é o caput. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Então cuidado, eu tenho situações aqui que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. O cara fica ali isento de pena, tá? Em duas situações. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Fica tranquilo que a gente vai estudar hoje, vai aprender o que é isso. Passa um pouquinho para mim, por favor. Isso. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Isso aqui é uma qualificadora. Você vai aprender comigo que isso aqui é chamado de injúria real. Aí eu tenho a outra qualificadora que eu chamo de injúria preconceito, tá? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, aí eu tenho a outra qualificadora aqui. Beleza. Professor, não entendi nada, eu sei, só li. Agora eu vou começar a trabalhar com vocês detalhe por detalhe desse delito, beleza? Vamos lá, vamos para considerações iniciais. Pode passar para mim, por favor? Pessoal, olha só, primeira coisa, ao contrário dos delitos anteriores, por que toda hora eu fico fazendo comparativo? Porque assim cai em prova. Ele vai tentar te confundir calúnia, difamação e injúria. Então eu tenho que fazer esse comparativo. Ao contrário da calúnia e da difamação, na injúria, que é o que a gente está estudando hoje, eu tutelo a honra subjetiva do ofendido. O que é honra subjetiva? Autoestima. Joga para cá, por favor. Vamos montar aqui o nosso quadro, isso aqui é importante. Na calúnia e na difamação, o legislador estava preocupado com a honra objetiva. Nos dois aqui, ó, eu trato a honra objetiva. Já na injúria, eu estou preocupado com a honra subjetiva. Você vai ver que isso aqui faz todo o diferencial. Já vou trabalhar com vocês. Lembrando, honra objetiva é o quê? Reputação.
reputação é como a sociedade te enxerga. Honra subjetiva não tem nada a ver com como as pessoas te enxergam. Na honra subjetiva eu estou preocupado com como você se enxerga, a sua autoestima. Todos entenderam? Então vem, volta para cá, por favor. Sujeitos do crime. Vamos lá. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, tá? Ou passivo do delito. Ou seja, é um crime comum. Agora cuidado com esses peguinhos, olha que legal. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ela pode ser vítima de uma injúria? Raciocina, direito não é decoreba, tá? Direito é... Pessoa jurídica é empresa. Uma pessoa jurídica, ela pode ser vítima de um crime de injúria? Gente, pessoa jurídica tem autoestima? Imagina o Carrefour triste, porque o Extra lançou uma televisão mais barata. Porra, me ajuda. A pessoa jurídica, ela tem reputação? Tem. Pessoa jurídica tem reputação. Então, pessoa jurídica tem honra objetiva. Mas pessoa jurídica, uma empresa, ela tem autoestima? Não tem autoestima. Professor, mas aquele velho da van, aquele cara lá, o velho da van, ele é o cara que gosta de aparecer. Ele, dono da van, gosta de aparecer, não é a van. Tá entendendo? A van não tem autoestima. Todos entenderam? Se a van não tem autoestima e a injúria protege a honra subjetiva, que é a autoestima, é lógico que a pessoa jurídica, por não possuir honra subjetiva, ela não pode ser vítima de um delito de injúria. Todos entenderam? Então cuidado. A pessoa jurídica pode ser vítima de uma difamação? Pode, porque ela tem honra objetiva. Mas ela não pode ser vítima de uma injúria, porque ela não tem autoestima. Ela não vai ficar tristinha. Você chegar lá no Carrefour, gritando lá dentro, essa loja é uma merda. Mercado ruim, eu prefiro o Cristal do Ostental. O Carrefour vai fazer o quê? Nada, é uma pessoa jurídica, filho. Tá? Não tem sentimento, tem reputação, mas não tem sentimento. Todos entenderam? Os mortos, isso aqui é interessante, ó. Os mortos, ao contrário do que ocorre com a calúnia, não podem ser injuriados. Agora estou cuidado com o peguinho. De novo, por que os mortos não podem ser injuriados? Porque exatamente, o morto ele não tem autoestima, senhores. Ele pode ter uma reputação, mas ele não tem autoestima, concorda comigo? Então cuidado, existe calúnia contra os mortos? Sim. Existe porque ele tem reputação. Agora, existe injúria contra mortos? Não. Agora só toma cuidado com o seguinte, ó. No entanto, é perfeitamente possível injuriar a pessoa viva maculando a imagem do morto. Família. Como, por exemplo, olha o exemplo. Chamar a mãe já falecida de cafetina das filhas. Olha que interessante isso aqui. Eu chego para você e falo assim: sua mãe era conhecida como cafetina das filhas. Quando eu falo isso para a moça, que é a filha, né, da mãe que morreu, quando eu falo, sua mãe era cafetina das filhas, eu estou chamando as filhas de quê? De puta. Você entendeu? Você entendeu? De prostituta. Entenderam agora? Olha que interessante. Você conseguiu entender que aqui eu estou injuriando a filha, não a mãe. Vocês entenderam? O morto não pode ser injuriado, mas eu posso usar o morto para injuriar alguém que está vivo. Entendeu agora? Eu estou usando a tua mãe que faleceu e estou chamando ela de cafetina das filhas. Então eu estou chamando as filhas de prostitutas. Eu estou usando o morto para injuriar a pessoa viva, porque ela sim pode ser vítima de injúria. O morto, não. Todos entenderam? Tranquilo? Beleza. Vamos para a conduta, que é o que mais importa, tá? Injuriar. Esse nome injúria. Injuriar significa o quê? Ofender, tá? Insultar. A injúria nada mais é do que uma ofensa, um insulto, tá? Para uma pessoa determinada, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou seja, ofendendo a sua honra subjetiva, a sua autoestima. Porque dignidade e decoro é algo que intrínseco, certo? É sentimento, é autoestima, correto? Seu pai vira você e fala assim: pô, cara, você é um excelente filho. Você não sente bem quando seu pai fala isso? Isso aqui está elevando a sua autoestima, está te mostrando dignidade, decoro, está aumentando seu decoro, entenderam? Beleza? Ao contrário do que ocorre com a calúnia e a difamação, não há imputação de fatos. Cuidado! Na injúria eu não estou imputando um fato, um acontecimento para você. Mas sim eu estou emitindo conceitos negativos sobre a vítima.
Então por isso que eu falei pra vocês. Se eu chego pra você e falo assim, Laura, você é uma ladra. Um exemplo, tá? Laura, você é uma ladra. Isso aqui é o quê? Injúria. Injúria. Porque eu não imputei um fato. Se eu tivesse imputado um fato, Laura, você está envolvido no roubo de joias que aconteceu no Parque Shopping no dia tal, semana tal, horário tal. Aqui eu estou imputando um fato? Sim. Aqui eu estou imputando um acontecimento, certo? Aqui pode ser calúnia, pode ser difamação, vai depender do caso, certo? Então cuidado com esse peguinha. Aqui eu já te ensino a separar a injúria dos outros crimes. Não tem como você errar. Na injúria eu não estou imputando um fato, eu estou imputando uma qualidade, digamos assim. Eu estou emitindo um conceito negativo sobre a vítima. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. Quanto ao modo de execução, como é que eu posso executar isso aqui? Gente, pode ser feito através de gestos. Professor, como é que você, através de um gesto, vai injuriar alguém? Isso aqui é injúria. Sabiam disso? Todo mundo já praticou injúria. Quando você dá dedo para uma pessoa, né? Você dá dedo lá para a pessoa, aqui para você, ó. Isso aqui é o quê? É um legal ou é uma ofensa? É uma ofensa. Isso é injúria. Olha que interessante. Isso é injúria através de gestos, palavras ou através de escritos. Faço uma carta lá te ofendendo. Ô narigudo. Certo? Exemplo. Beleza? Pode ser feito de qualquer forma. Tranquilo? Elemento subjetivo. Vamos lá. Cuidado, gente. Esse delito só pode ser praticado com dolo. Né? Dolo de injuriar, dolo de ofender. Então cuidado, não existe modalidade culposa. Fácil? Agora cuidado, o dolo ele tem que ser um dolo específico, tá? Qual é o dolo específico exigido para praticar a injúria? O dolo específico aqui tem que ser o quê? Ofender, diminuir a pessoa. Sabe quando a pessoa ela fala uma coisa com a intenção de te machucar? De te diminuir? Esse é o dolo específico exigido por crime de injúria. Tem que estar comprovado no caso concreto que a pessoa queria isso, tá? Aí olha só, você vai ver que tem muitos julgados aqui, interessante pra caramba, tá? Passa só um pouquinho pra mim. Segundo o STJ, olha que massa isso aqui. Segundo o STJ, não se caracteriza o crime se não há, ao menos, não vai ter injúria se não tem, no mínimo, previsibilidade de que a ofensa à honra chegue ao conhecimento do ofendido. Calma, deixa eu explicar isso para te dar o exemplo que foi julgado aqui no STJ. A injúria, ela protege o quê? Honra subjetiva. Honra subjetiva, que é o quê? Autoestima. Autoestima. Se tem alguém falando mal de você, Laura, atribuindo um conceito negativo à sua pessoa, e isso não chega a você, isso vai alterar a sua autoestima? Não. Sim ou não? Não. Então o que acontece? O que o STJ falou aqui? Para caracterizar a injúria, precisa ter no mínimo a previsibilidade daquela ofensa chegar ao conhecimento da vítima, de quem está sendo injuriado. Se não tem previsibilidade de chegar naquela pessoa, eu não tenho a caracterizada. Um caso julgado envolvendo duas pessoas que conversavam pelo telefone. Então eu estou conversando com o Renan, sabe? E eu estou conversando com o Renan. Quando uma delas, vou dar um exemplo, Fernando, injuriou uma terceira pessoa, que por acaso, estava ouvindo a conversa pela extensão telefônica. Porra, esse aqui deve ser um lugar bem antigo, né? Extensão telefônica, quem não é dessa geração, quem é dessa geração não vai entender. Antigamente você tinha um telefone em casa, e quando você tinha outro telefone na sua casa, se você tivesse uma ligação aqui, a outra pessoa, ela pegasse o telefone e colocasse aqui, ela escutava a conversa todinha. Isso aqui, pai adorava fazer isso. Estava conversando com a menina no telefone aqui, então só escutava a conversa todinha. Vou contar uma história aqui pra você rapidinho. Quando eu era criança, isso aí não é bonito não, isso é feio, mas quando eu era criança eu tinha uma mania feia de querer ficar passando trote pros outros. E aí uma vez eu fui passar trote pro meu irmão, chegou em casa e falou que tava triste e tal, meu irmão do meio. Que ele era apaixonado por uma menininha, e a menininha meio que deu uma esnobada nele. Pô, mas ele tava apaixonadinho, levou lanche pra ele e tudo. Aí eu fiquei magoado com aquilo, né? Eu falei, quem é essa menina? Ela falou, fulana de tal. Eu falei, tem o telefone dela? Tem, liga pra casa dela aí. Chama ela aí. Ele foi e ligou. Meu irmão pegou o telefone e eu comecei a esculachar essa menina. E tu é muito da folgada, feia pra caralho. Vou proteger meu irmão, né? Beleza. Só que a merda é que a mãe dela tava ouvindo a conversa. E a mãe dela entrou no meio da conversa. Aqui, e quando você é criança, você sabe, irmão, se tem uma coisa que tu tem medo, pai e mãe dos outros.
aqui é a mãe da fulana de tal. Quem tá falando? Eu, na hora, Eduardo, o nome do meu outro irmão. Desliguei o telefone. E naquela época existia uma coisa chamada Bina. Irmã, a desgraçada não tinha Bina. Eu desliguei o telefone, o telefone tocou. O alô, eu vieram, tô desligado. Só que não dava pra ficar o dia inteiro no telefone. Quando eu dei mole, ligou, minha mãe atendeu, aí a mãe da menina falou, olha, teu filho Eduardo fez isso. E o coitado do meu Eduardo tinha nada a ver com isso. Aí minha mãe, como é que foi isso aí? Falou o quê? Falou isso. Isso não é coisa do Eduardo. Isso é coisa do Fernando. Juro pra vocês, isso é sacanagem. Aí beleza. Tô só querendo mostrar pra vocês o seguinte, olha o cenário. Eu pego e tô falando com o Renan, numa ligação com o Renan. Falando mal do primo dele, que mora até na casa dele. Falando, teu primo é folgado, safado, entrão. Por exemplo, tá? Gabriel. Até parece. Gabriel. Só que o Gabriel mora onde? Na casa do Renan. O que o Gabriel faz? Pega a extensão e escuta a conversa. Olha que top isso aqui. O STJ vai finalizar esse caso. E aí? Neste caso, como não havia intenção de ofender a honra subjetiva, pois as palavras não foram dirigidas a quem estava sendo ofendido, o STJ entendeu que nesse caso o fato era típico, não configurava crime de injúria, porque não tinha dolo específico. Para pensar comigo, quem pratica injúria quer ofender a vítima, quer diminuir a vítima. Senhores, quando eu falo que eu vou ofender a vítima, eu vou ofender ela pra ela. Eu quero machucar essa pessoa. Para eu machucar essa pessoa, eu tenho que proferir a ofensa com o intuito de chegar nela. Entenderam? Pode ser diretamente ou pode ser até indiretamente, mas fazendo do jeito que chegue nela. Certo? Nesse caso, a STJ entendeu que o fato não constituía injúria. Por quê? Porque quando eu estava conversando com o Renan, eu sei que eu estava até ofendendo o Gabriel, mas quando eu estava conversando com o Renan, a minha intenção era que essa ofensa chegasse no Gabriel? Não. Ele foi entrando e pegou a extensão. Eu estava ofendendo ele para você. Todos entenderam? Então o que acontece? Só para vocês entenderem. Se a minha intenção é ofender, já viu aqueles dois coleguinhas que são muito amigos, melhores amigos, ficam falando mal do outro, que eles não gostam? Se a intenção não é de chegar nele, não tem crime de injúria. A injúria, gente, o que é o cara que pratica injúria? Ele está falando pra você, ou de uma forma que chega em você, com essa intenção de te machucar, diminuir tua autoestima, diminuir tua dignidade, teu decoro. Ele quer que chegue em você porque ele quer ver você mal. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. Consumação, adivinha? Por se tratar de um crime que é contra a honra subjetiva, a autoestima, somente se consuma quando o fato chega efetivamente ao conhecimento da vítima, dispensando efetivo dano à sua dignidade ou decoro, tá? Cuidado, isso é um crime formal. Vamos lembrar disso aqui, que isso aqui é importante. Joga pra cá. Vem cá. Quando é que a injúria está consumada? Quando a minha ofensa chega em quem deveria chegar, que é quem? A vítima, correto? Então eu vou te dar um exemplo. Eu viro pra Laura, com a intenção de ofender ela, falo, Laura, tal coisa. Pra te ofender mesmo, Laura. O crime está consumado? Sim, porque chegou nela. Agora deixa eu te falar, olha que interessante. O dolo, a minha intenção tem que ser qual? Para caracterizar a injúria? Ofender, diminuir ela, abalar a autoestima dela, não é isso? Esse tem que ser o meu dolo. Esse tem que ser o resultado buscado, né? Eu estou buscando esse resultado. Agora vem cá. Eu preciso necessariamente ofender ela, porque às vezes você, com o intuito de ofender uma pessoa, ofende ela olha pra você, fala, foda-se, nem me ofendeu. Mesmo assim o crime está caracterizado? Sim. Mesmo assim o crime está caracterizado, porque é um crime formal. Entendeu? Por que é um crime formal? Prevê o resultado ofender, mas pouco importa se o resultado efetivamente acontece. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo para você entender melhor. Eu já até contei essa história aqui para vocês. Não tô falando de política, tá? Não leva pro lado político, não. Estou contando um fato que aconteceu comigo. No dia das eleições, do resultado das eleições presidenciais, galera do PT ganhou a eleição. Parabéns, ganharam a eleição. Tranquilo. E a galera tem um ranço com o policial. Todo mundo sabe disso, né? Pelo menos uma parte deles tem ranço com o policial. E nós estávamos fazendo cordão de segurança aqui na cidade de Ocidental.
Cordão de segurança para evitar confusão. O pessoal tava muito doidão, bebendo muito, tava indo pra pista, podia passar carro, atropelar alguém, dar uma dor de cabeça. Decidimos fazer um cordão, todos os policiais que estavam de serviço. Aí, uma moça pegou e passou do meu lado. Sem sacanagem, ela falou assim, agora vocês estão na merda, né, seus... Como é que ela falou? Ela não chegou, tipo, desacatar, vamos dizer assim. Ela quis dizer, tipo assim, agora esses policiais aí estão na merda. O intuito dela, quando ela quis falar, e aí ela falou alguma coisa que eu não tô lembrando direito, até com o intuito de ofender mesmo. Foi, o governo, alguma coisa assim, não foi? Beleza. Quando ela falou isso, qual era a intenção dela? Me ofender, me diminuir. Era ou não era? Não só eu, como todos meus colegas. Concorda comigo? Aí eu olhei pra ela, falei, eu tô fudido? Tô concursado, filha. Bolsa Família, nem sei o que é Bolsa Família. Nada contra quem tem, tá? Mas eu quis dizer, tipo assim, pra ela, eu tô fudido? Quem tá fudido é você, filha. Quem tá na merda é você. Se essa porra afundar, eu vou estar com a minha boia. A minha boia tá aqui, eu já ganhei minha boia, já enchi, ó. E é da boa. Você, filha, você vai bater cachorrinho até a água te cobrir. Ela conseguiu efetivamente me ofender? Não, pô, eu olhei pra menina dessa e falei, coitadinha, filha. Ele tem 19 anos com 4 filhos. Nada contra quem tem também. Nada contra quem tem também. Não, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não, a pessoa tá querendo te ofender, pô. Tá entendendo? Não vai me ofender, mano. Você tá fudida. Mas mesmo assim, o dolo dela não era esse? É isso que eu quero, só tô dando esse exemplo pra você entender, tá? Ó, se alguém tem 4 filhos que 19 anos, desculpa, não leva pro pessoal não, tá? Basta estudar. Não, fica não, minha mãe tem 5. Minha mãe tem 5, nós somos 5. Minha mãe tem 5, relaxa. Mas dá uma estudadinha, mas tá bom, vamos lá. Beleza. Vocês entenderam que não depende da efetiva ofensa? Basta a intenção de ofender? Às vezes o injuriante ele tá fazendo o quê? Ele tá ali proferindo aquelas palavras com o intuito de te ofender mesmo, de diminuir. Isso aqui já basta. Chegou em você? Ah, mas não me ofendeu. Não importa. O que importa é a intenção dela, da pessoa. Todos entenderam? Fácil? Então, no caso, não cabe nem tentativa, né? Por exemplo, se for por carta ou por mensagem, caso não chegue até... A doutrina entende que existe, que tem a possibilidade de tentativa, só por exemplo, por escrito, né? Vou te dar um exemplo. Se chegar em você, não consumou? E se eu escrever uma carta, um bilhete, por exemplo, te injuriando, e antes dessa carta chegar em você, a Laura pegar e interceptar essa carta? Tentativa de injúria. A doutrina entende dessa forma, tá? É até possível. Muito difícil na prática, né? Mas é possível, tá? Agora vem cá, olha que interessante. Exceção da verdade versus e exceção de notoriedade. Joga pra cá. Gente, cuidado com isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade, que a gente estudou lá na calúnia e na difamação. Exceção da verdade é um instrumento processual onde eu tenho a possibilidade de provar que o que eu aleguei é verdade. Certo? Sim. Cuidado, cuidado. E o que é exceção de notoriedade? Vamos lembrar os dois para dar o resultado para vocês. O que é exceção de notoriedade? É quando algo é de conhecimento de todos que não precisa falar. Todo mundo sabe. Cuidado, senhores. A injúria, ela não protege a reputação. Ela protege a autoestima. Então, na injúria, não há uma imputação de um fato, mas sim uma opinião que o agente emite sobre o ofendido. Então, a exceção da verdade nunca é aplicada. A exceção da notoriedade, tá? Também não é aplicada. Não tem como você alegar a exceção da verdade. Então, por exemplo, vamos lá. Eu viro e falo assim, vou lá e com o intuito de te diminuir, te ofender, chego lá e chamo uma pessoa de, sei lá, de horrível. Não, ficou muito fraquinho, né? Sem jeito, chega lá, a pessoa fala assim, seu gordo imundo, comedor de hambúrguer. Exemplo, tá? Pra você entender. Com o intuito de diminuir a pessoa. Com o intuito de diminuir a pessoa. Eu consigo aplicar a exceção da verdade? Excelência, eu tenho como provar que ele é gordo aqui. Não, gente. Não. O tipo penal não está preocupado com isso. O tipo penal está preocupado com o quê? Você não tem direito de ofender as pessoas. Você não tem direito de diminuir as pessoas. Ah, excelência, pior, o desgraçado é tão folgado que ele chega lá e fala assim, exceção de notoriedade, excelência. Isso é fato notório para todos, vem, olha ali. Não, cara.
Todo mundo tá vendo, mas você não tem direito de ofender as pessoas. Você tá entendendo? Senão seria um absurdo. Imagina, a tese de defesa do cara ser, mas ele é gordo mesmo. Aí o juiz olha assim, pô, mas tu é gordo, cara. Ué, aí não tem crime. Não, cara. Ele pode ser gordinho, mas você não tem direito de ofender ele. Você não tem direito de ofender ele. Todos entenderam? Todos entenderam onde eu tô querendo chegar? Agora vem cá, como é que isso aqui vai cair na sua prova? Comparativo. Calúnia. Cabe exceção da verdade? Sim. Cabe até como regra. Não é isso? Só tem aquelas exceções que a gente estudou de não é cabível a exceção da verdade. Na calúnia, a exceção da verdade é regra geral. Só não é cabível naquelas 3 hipóteses que eu ensinei para vocês. Na difamação, tem exceção da verdade? Até tem, mas é exceção. Lembra? Até tem exceção da verdade. E na injúria? Não tem exceção da verdade. Calúnia tem como regra, difamação tem como exceção, injúria não tem. Fácil? Tranquilo? Beleza. Próximo tópico é um dos que mais cai em prova. Só perde para o outro que a gente vai estudar logo depois, que são as qualificadoras. Se eu pudesse apostar sobre injúria, a partir daqui é o que vai cair na sua prova. Pode confiar em mim. Sabe por quê? Porque até aqui, qualquer mocorongo sabe. Qualquer professor boqueiro de YouTube, ele ensina isso aqui. Fala aí, até decoreba. Pô, tem um professor aí, cara, não gosto de ficar falando, mas é foda, tem coisa que eu tenho que falar. Não vou falar nome não, tá doido? Tem um professor aí, galera que montou o cursinho aí, até próximo aí. Cara, para com. Não cai naquelas pilhas não, pô, de musiquinha, gente, pelo amor de Deus. Tem os macetes que a gente ensina para ajudar, mas música, cara, se você tá tendo trabalho de decorar a música, decora a matéria. Você não aprende decorando, você aprende criando raciocínio. Por que na injúria não cabe exceção da verdade? Aí tem um professor que ensina assim, ó. Injúria não cabe exceção da verdade. Na calúnia é... Para, você é retardado. Na hora do caso concreto, você policial na rua, você vai, como é que é aquela porra daquela música? Não, filhão. Por que não cabe exceção da verdade na injúria? Olha o raciocínio, entenda. Por quê? Por quê? Porque a injúria está preocupada com a autoestima da pessoa. Não é porque ela realmente está acima do peso que eu tenho o direito de ofender ela. Então, você não tem como... Ah, eu vou provar que ele é gordo mesmo. Não, filho, você não está entendendo sua anta. Eu sei que ele é gordo. Eu tô vendo, o juiz está falando. Eu tô vendo, porra. Inclusive quebrou a cadeira ali. Mas você não tem direito de ofender ele. Então, provar a verdade que você está alegando não vai diminuir a consequência dos seus atos. Vocês entenderam agora? Não precisa decorar não. Para de musiquinha. Beleza? Vamos lá. Presta atenção. Isso aqui despenca em prova. Olha só. Existem 2 situações em que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Ele pode deixar de aplicar a pena. Professor, como é que funciona isso? Então quer dizer que o cara vai ficar impune? Vai. Só que eu vou te mostrar o porquê. E você vai entender a lógica disso. Senhores, alguém aqui, seja sincero comigo do fundo do seu coração. Alguém que nunca xingou ninguém? Levanta a mão pra mim, quem é santo? Nunca xingou ninguém. Duvido, até eu que já xingou. Senhores, presta atenção, presta atenção. Só que o que o direito está preocupado é com aquela ofensa que ela é injusta, ela é covarde. Aquela pessoa maldosa, ela está querendo diminuir a pessoa, pô. A pessoa não fez nada, às vezes é aquela birrinha, sabe? Aquela coisinha de ser humano. Olha que interessante, por que eu estou te explicando isso? 2 situações em que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, ele vai analisar o caso. Se ele constatar isso aqui, ele deixa de aplicar a pena. Quando? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Já viu aquela pessoa que te atazana tanto que você perde a cabeça? Já viu? É isso aqui. Se o juiz entender que você, apesar de ter sido injuriado, você apesar de ter sido vítima de injúria, cara, você provocou essa pessoa, até tirar ela do sério, certo? De forma reprovável, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Cara, eu sempre esqueço o nome dessa professora, cara. Pô, eu juro que eu vou lembrar o nome dela, porque ela é uma das melhores professoras de direito penal que eu conheço. Uma advogada paulista. Até se não apresentar ela bem. Mas enfim, vou procurar lá. Ela dá um exemplo na aula dela que é brilhante. Ela fala o seguinte, aconteceu com ela. Ela estava dando aula no cursinho para a Polícia Federal e uma aluna chegava bem cedo na aula, super focada a menina, sentava bem na frente, primeira cadeira, tipo a Laura aqui, certo?
A desgraça do outro aluno chegava sempre atrasado na aula, ele sentava atrás dessa menina toda vez e ele passou o curso inteiro. Tem gente que tem tique, alguém aqui deve ter passado por isso e tá passando. O colega bota o pé na porta da cadeira e fica balançando. Aí a colega tá aqui, tipo, tentando concentrar e a desgraça da pessoa balançando a cadeira dela aqui. O que aconteceu com ela? A menina, na última aula, que eu conto essa história, na última aula essa menina aguentou. Ela falou, porra, desgraça, filho da puta! E xingou o cara todinho. Porra, não quero que essa perna, não tem pacto na perna, porra! Começou a esculhambar o cara. Senhores, eu tive uma injúria aqui? Tive, ela ofendeu a pessoa. Ela ofendeu a pessoa. Só que você concorda comigo que, analisando esse caso concreto, o ofendido, de um certo modo, até reprovável, ele provocou essa injúria? Pô, quem que aguenta passar 6 meses o cara balançando a porra da tua cadeira, tu querendo estudar? Se o juiz... Pode, conclusão. Mas se... seguindo esse raciocínio assim, mas se essa provocação não foi intencional, de repente o cara... Por isso que aqui está deixando bem claro, quando ofendido de forma reprovável. Mesmo que não seja intencional, mas pode ser reprovável. Mesmo sem intenção, eu tô te enchendo o saco. Mesmo sem intenção. Tem gente que, cara, tem gente que é insuportável, a verdade é essa. Vocês aqui já devem ter vontade de dar um murrinho no outro. Normal. É normal que tem em sociedade. Mas é verdade, tem aquela pessoa que às vezes tá aqui, tu tá estudando, e às vezes é o jeito do bichinho, tadinho. Tenha paciência um com o outro. O que acontece? Às vezes o coitado tá aqui, eu tô explicando a matéria e o cara, esse aqui é esse aqui. Esse aqui é esse aqui. Aí eu tô falando, e ele, Júlia? Aí tu tá do lado, tu. Que desgraça. Tá tirando minha concentração. Já viu? Já. Jonathan, muitas vezes esse cara não tá fazendo por intenção, não. Gente, não é pro pessoal não, viu? Não tô aqui pra arrumar treta entre vocês. Tô dando exemplo. Jonathan, muitas vezes, essa pessoa aqui, irmão, ela não tá fazendo isso com intuito. Mas é de forma reprovável? Atrapalha? Eu quero que você entenda. Ei, Jonathan, eu quero que você entenda que o juiz vai ter que analisar o caso concreto. Se ele constatar que, pô, tá certo, você foi vítima de injúria, mas o seu comportamento foi reprovável, você, de certo modo, foi que causou essa injúria. A pessoa estourou com você, você atazanou ela, encheu o saco dela. Entenderam? O juiz pode deixar de aplicar a pena. Segunda hipótese que ele pode deixar de aplicar a pena. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Traduzindo. Eu, Renan, pratiquei uma injúria contra você. No mesmo momento, você para não deixar barato, você fez o quê? Retorção. Você praticou injúria contra a minha pessoa. Devolve. Entendeu? Entendeu? Devolve. Então, por exemplo, vamos lá. Um exemplo, tá, gente? Eu chego lá pro colega lá, o A chega pro B e fala assim, ah, cala a boca, com o intuito de ofender, cala a boca, seu gordo. Gente, nada contra o gordo, tá? Nada mesmo. Seu gordo. Aí o gordo vira assim, tá, mas eu posso emagrecer. E você? Com essa cara que parece que deram um tiro de 12, cheio de buraco na sua cara de choquito, ou cara de abaixo de queixinho, né? Se sente ofendido. Você notou que eu joguei uma injúria contra ele, cuidou de ofender, ele fez a retorção, praticou outra injúria imediatamente? Sabe o que o juiz faz? Fala, magoou. Ele magoou, pô, me chamou de gordo. Magoou, cara choquito, magoou também. Vocês se magoaram, tá tudo certo, cada um vai chorar no seu travesseiro. Vida que segue, a vida é assim, dói mesmo. Se for agressão. Não. Injúria. Agressão a gente vai entrar já na injúria real, tá? Entendeu aqui, Renan? Então, pode falar. Mas, por exemplo, isso aí é o juiz vai analisar, mas, por exemplo, dá um exemplo que possa cair em prova. Ele vai colocar isso. Ele vai colocar assim, ó. Poderá o juiz diminuir a pena se houver uma injúria, uma retorção da injúria, ou seja, injúria praticada imediatamente após outra injúria? Certo ou errado? Errado. Não é diminuição de pena? Ele deixa de aplicar a pena. É como se o juiz falasse assim, vem cá. Você xingou ele te xingou. Os dois ficaram ofendidos? Ficaram. Um abraço, vamos pra casa. Para de encher o meu saco. Vocês já se resolveram. Certo? A primeira, cuidado, a primeira é diferente. Mas também o resultado é o mesmo, mas são situações diferentes. Na primeira, o ofendido, de forma reprovável, ele provocou a injúria, mas sem praticar injúria contra a pessoa. Entenderam? Entenderam? Se o colega, algum exemplo, o colega pegar e falar no ouvido dela, tu é chata pra cacete. Aí ela vira e fala assim, isso. Aqui houve uma retorção imediata. É o segundo caso. Mas o colega ficar batendo o pé ali, ele está praticando injúria?
Se só botar o pé ali e ficar balançando? Não, mas ele está provocando, enchendo o saco? Não é injúria, ele não, com o pé balançando, ele não está te ofendendo. Mas ele está te incomodando. Aí isso fez com que você perdeu a cabeça e praticasse a injúria. Aí, entenderam a diferença? Na primeira não é uma injúria após uma injúria. Não. Só que você atazana uma pessoa. Na segunda não, é uma injúria atrás de outra injúria. Imediata. Todos entenderam? Mas as duas hipóteses, o que acontece? O juiz deixa de aplicar a pena, tá? Acabou. Não tem aplicação de pena. Tranquilo? Vamos lá, pode passar. Só questão de hermenêutica, aquele pode é obrigatoriedade ou Eu falo aqui agora, bota aqui pra mim, ó. Olha aqui, ó. Acabo de falar. Segundo a doutrina majoritária, apesar do dispositivo penal estabelecer que o juiz poderá, conferindo o sentido de que o juiz aplica ou não, né, a isenção de pena, na verdade a doutrina entende que isso aqui é um direito subjetivo do acusado. Traduzindo, se o juiz verificar a situação, ele é obrigado a isentar de pena. Ele é obrigado a deixar de aplicar a pena, tá? Lá está escrito poderá, mas o termo correto seria deverá, porque é um direito dele. Todos entenderam? Beleza? Agora, senhores, cuidado. Aqui está, principalmente a próxima. São duas qualificadoras que nós temos na injúria, tá? Vou até organizar aqui no quadro. A injúria qualificada. Primeira hipótese que eu chamo de injúria real. E as pessoas têm uma dificuldade de enxergar isso aqui como injúria. E eu tenho a injúria qualificada pelo preconceito. E aqui, quer apostar comigo? Aqui está a questão da sua prova. Porque mudou um negocinho aqui interessantíssimo que fez toda a diferença. Vamos lá, vamos entender primeiro a injúria real, tá? O que é injúria real? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza, ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, ofensivas. Não entendi porra nenhuma, porque aqui está falando de violência e via de fato. Isso aqui é ofensa? Se eu estou falando de violência e via de fato, isso não deveria ser contravenção penal ou lesão corporal? Não é isso que a gente imagina? Cuidado, olha só que legal. A injúria real ela pode ser praticada mediante violência. Violência é quando o quê? Gera uma lesão na pessoa. Ou o que a gente chama de vias de fato, que é o quê? É uma forma de violência sem deixar lesão. Professor, mas isso aqui não é lesão corporal ou contravenção? O que isso tem a ver com injúria? Cuidado. Às vezes, o direito penal, grande parte das soluções jurídicas do direito penal, você consegue chegar com o quê? Analisando a intenção da pessoa. Concorda comigo? O que difere? Tortura qualificada pela morte ou homicídio qualificado pela tortura? A intenção. O que difere? Tortura castigo de maus tratos? A gravidade e até mesmo a intenção, analisando o caso concreto. Então olha só por que eu estou te explicando isso. Às vezes você pratica uma violência ou uma via de fato, não é com a intenção de machucar fisicamente a pessoa não. Porque se fosse essa intenção, seria a lesão corporal. Você pratica isso aqui com a intenção de diminuir a pessoa, de humilhar a pessoa, de mexer com a autoestima dela. Você quer o melhor exemplo do que um tapa na cara? Às vezes a pessoa está te dando um tapa na cara para te humilhar. Não é nem pra te machucar. Se ela quiser te machucar, você dava um murro. Concorda comigo? O que dá não? Tapa ou murro? O murro não é mais, filho. Se encaixar bonitinho, derruba, não derruba? Às vezes o cara não tapa nem aquele tapão. É o quê? Aquele tapinha. Tá! Mas aquele tapinha ali, ele tá revestido de quê? Qual a intenção? Machucar fisicamente? Não. Te humilhar, te diminuir. Tu quer coisa mais humilhante pro homem do que levar um tapa na cara na frente da família? Concorda comigo? Essa é a injúria real. Olha lá, ó. Se a injúria consiste, se a ofensa, ela consiste no quê? Numa violência ou numa via de fato, que por sua natureza, ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, traduzindo. Vou traduzir para você agora. Se a injúria, se a ofensa consiste em violência ou via de fato, que por sua natureza e pelo meio empregado, deixa claro que é ofensiva. A violência ou a via de fato aqui, ela serviu para ofender. Não falei para machucar, para ofender. Um tapinha. Gente, às vezes você pega ali, o cara pega, ali é colega de escola, alguma coisa, chega ali e fala, o que você falou aí, sua folgada? E faz assim, tá, um tapinha assim. Isso aqui foi com a intenção de machucar? Não, só vai machucar, você tá no murro. Concorda comigo? Aí a intenção era do quê? Diminuir ela, falar, vou dar um tapa na cara dela, ela vai ficar calada porque ela é covarde. Quer ver? Plá, entenderam? Isso é o que eu chamo de injúria real. Tá ok? Todos entenderam? Agora cuidado com o peguinha. Olha lá. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Além da pena correspondente a
Violência. Cuidado que aqui tem um pega. Se eu praticar injúria real, eu posso praticar ela através de violência. Violência é o quê? Quando tem lesão corporal. Ou através da via de fato. O que é via de fato? É uma violência sem lesão corporal. Ali, o código está falando o quê? Se a injúria real for praticada com violência, ele vai responder pela pena da injúria real, mais a pena da violência, né? Mais a pena da lesão corporal. Então, olha que interessante. Nesse caso aqui, o cara vai responder pela pena da injúria real. E como gerou uma lesão corporal, certo? Pode ser leve e tal. Você vai responder mais o crime de lesão corporal. Faça daqui. Só que ele falou de via de fato? Falou ali de via de fato? Não falou de via de fato. O que significa? Se a sua injúria real não gerou lesão, foi só via de fato, você responde só pela injúria real. Não vai responder por injúria real mais contravenção penal de via de fato. Por quê? Porque a contravenção penal de via de fato ela está absorvida pelo delito de injúria real. Todos entenderam? Não entendeu, Patrícia? Olha só, Patrícia. A injúria real ela não é uma ofensa com violência ou com via de fato? Para você entender onde eu quero chegar, você tem que entender a diferença de violência e via de fato. Violência tem lesão corporal. Eu dou um tapão certeiro. Vou humilhar aquela pessoa, mas vou dar um tapa certeiro para cair. Pá! Opa, gerou lesão. Ficou a marca da mão certinha na cara do sujeito. O cara chega na delegacia lá, tá a mão do polícia aqui. Certo? Essa gerou violência? Porque gerou lesão corporal, concorda comigo? E uma via de fato? Via de fato é aquela violência, tapinha, puxão de cabelo, que não deixa lesão. É uma violência, mas não deixa lesão, entendeu? Um puxão de cabelo. A menina vem lá e puxa o cabelo para ela cair. Quando levantou, tá zerado, não tem nada. Entendeu a diferença? É aqui que eu quero chegar. O que o código está falando? Se você praticar injúria real na modalidade de violência, você vai responder pela pena da injúria real, mais a pena correspondente à violência que você praticou. A violência gerou uma lesão corporal leve. Injúria real mais lesão corporal leve. A injúria real gerou uma lesão corporal grave. Injúria real mais lesão corporal grave. Entendeu? Agora, e se for via de fato? Via de fato não é contravenção penal? Sim. Então o que acontece? Se for via de fato é algo tão simples, tão leve, que tanto é uma contravenção penal, que o legislador fala o seguinte: não, cara, se injúria real foi só uma via de fato, responde só pela injúria real. Não vai responder por injúria real mais contravenção penal via de fato, não. Todos entenderam? Tá, e se a vítima é mulher? No caso da Maria da Penha. O que tem? Ela responde pela pela qualificadora na Maria da Penha ou pela injúria real? Não, cuidado, a Lei Maria da Penha, esse é o grande mito da Lei Maria da Penha. Eu vou trabalhar a Lei Maria da Penha com vocês. A Lei Maria da Penha não é um crime. A Lei Maria da Penha não tipifica crime, só que tipifica um lá que é descumprimento de medida protetiva. Tá. Sim, mas ela não piora no caso? Piora as consequências jurídicas, traz medidas protetivas, mas o crime é o mesmo. Então você vai responder por injúria real do Código Penal, você vai responder por ameaça do Código Penal, você vai responder por homicídio do Código Penal, você vai responder por lesão corporal do Código Penal, não importa. Só que aí, por exemplo, se incide a Lei Maria da Penha, eu tenho medidas protetivas que pesam um pouquinho mais. Não tem medidas despenalizadoras da 9.099, por causa da Maria da Penha afasta isso. Se você for policial, tiver porte de arma, uma das medidas protetivas é a suspensão do seu porte de arma. Isso tudo está previsto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está mais preocupada com mecanismos processuais para piorar a tua situação do que tudo. Porque o crime não está na Lei Maria da Penha, o crime está no Código Penal na legislação extravagante. Entendeu? Então, é mulher. O marido foi lá e praticou injúria real contra a esposa. Crime de injúria real. Só que com as consequências da Lei Maria da Penha. Entendeu? Fácil? Beleza. Aí eu coloquei lá, ó, ocorrendo lesão corporal, dispõe de dispositivo que se deve somar a pena da injúria real, né? E a correspondente à violência. Por outro lado, se a injúria resultar em vias de fato, a contravenção penal será absolvida pelo crime de injúria. Beleza? Tá aqui? Fácil? Beleza. Agora nós vamos para a última qualificadora. E eu pedi para você marcar um asterisco, por quê? 2023 ela teve uma alteração. E mudou muita coisa. Isso aqui despenca em prova, gente. Por quê? Deixa eu tentar te explicar. Antigamente, aqui pra mim. Antigamente, eu já tinha essa injúria, preconceito, tá?
Só que ela englobava várias modalidades de preconceito. Raça, cor, etnia, um bocado de preconceito. Agora não, agora ela só fala de 3. Por quê? Vou te explicar o porquê para você entender. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a... Olha para cá. Religião. O que mais ele fala ali? Pessoa idosa e deficiente. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência, aí eu tenho essa injúria qualificada a preconceito. Aí você vai falar para mim, tá, professor, mas e se a injúria, a ofensa for relativa à raça, à cor, à etnia, que realmente antes estava aqui? Sabe o que o legislador fez? Ele tirou esses elementos de preconceito, raça, cor, etnia, procedência nacional, da injúria real, da injúria preconceito, tirou daqui. Por que ele tirou daqui? A pena é ridícula, gente, de 1 a 3 anos. A pena é pequena. Ele tirou daqui e acrescentou isso na lei de racismo, tá? Que é a lei 7.716 de 89. A gente estuda essa lei, tá? Pode ficar tranquilo que ela cai lá pra gente. Então deixa eu tentar te explicar. Deixa eu te explicar como é que funcionava antes. Antes eles diferenciavam o seguinte: se você chamou o cara lá, jogo de futebol acontecia muito isso aí. Você, torcedor, gritava pro jogador, macaco! Com o intuito de ofender ele. Aí a pessoa falava, ei, isso é racismo, tem que prender esse cara. Não, isso não era racismo. Isso era injúria real. Por quê? O racismo, a lei de racismo, ela está preocupada com segregação. O que é segregação? Dono de um restaurante, por exemplo, que não te atende por você ser negro. O síndico do prédio que te impede de acessar o elevador social do prédio por você ser negro. Certo? O responsável por um clube esportivo que impede a sua entrada por você ser judeu. Isso é racismo. Racismo é segregação. O que é segregação? Separação. Brancos aqui, negros aqui. Judeu pra lá, restante pra cá. Nordestino pra lá, coisa pra cá. Racismo está preocupado com segregação. Quando o cara fala macaco, ele está realizando segregação? Não, ele está ofendendo. O nome disso era o quê? Injúria, preconceito. Real é agressão, violência é outra. Injúria, preconceito, é uma injúria qualificada. Só que qual foi o problema? O legislador, de forma acertada, ele falou, cara, isso é um absurdo, mano. Por quê? Olha o que ele está falando. Quando a ofensa, presta atenção no que eu estou te falando, é um segredo, pra você entender sem decorar. Quando a ofensa, ela utiliza elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional, isso aqui, de um certo modo, mesmo que indiretamente, gera uma segregação. Isso aqui não pode ficar só com uma mera injúria qualificada, isso aqui tem que ser racismo. Porque quando a pessoa, com o intuito, olha só o raciocínio do legislador, ele está perfeito. Quando uma pessoa, para te ofender, ela te chama de macaco, com o intuito de te ofender, você concorda comigo que ela está querendo te diminuir, até injúria? Ela está querendo te diminuir, mas ela está deixando bem claro uma questão de superioridade em relação a você, porque ele está colocando, cara, esse é um defeito seu. Concorda comigo? Concorda comigo? Então o legislador, de forma acertada, ele falou, não, cara, se a ofensa tratar de raça, cor, etnia ou procedência nacional, nordestino, Paraíba, o pessoal fala, certo? Isso aqui agora é racismo. Por quê? Porque a injúria, preconceito com esses elementos, raça, cor, etnia e procedência nacional, é uma espécie de racismo. Todos entenderam? Todos entenderam? O que ficou aqui para injúria qualificada, preconceito, do Código Penal, não foi para o racismo, é quando a ofensa trata de religião, pessoa idosa ou deficiente. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza?
Tá. Aí olha lá. Em decorrência das inovações legislativas, entende-se excluídas dessa qualificadora a injúria com elementos de raça, cor, etnia e procedência nacional. Porque essas modalidades de preconceito migraram, saíram daqui e foram para a lei de racismo, Lei 7.716. E por essa razão, cuidado, e por essa razão sofrem as consequências jurídicas nela contidas, tais como imprescritibilidade, inafiançabilidade e ação penal incondicionada. Por quê? O cara chegava lá, macaco, ia na delegacia, não dava nada. Agora não, filhão. Gritou macaco? Gritou. Isso é racismo agora. Por quê? Pô, professor, mas isso é injúria. É uma injúria com elemento de cor, raça. Não é isso? Por essa razão entra na lei de racismo. Isso é racismo e agora racismo é inafiançável, por exemplo. Já fica mais difícil pro cara. Todos entenderam? Todos entenderam? Fácil? O que permaneceu aqui foi o quê? Idoso, deficiente e religião. Beleza? Tranquilo? Aí, olha só. Isso aqui vai cair em prova, tá? Joga pra cá. Pode passar pra mim, por favor. A injúria racial abrange ofensa preconceituosa contra homossexuais e transexuais, viu? Conforme o entendimento do STF. Olha o entendimento do STF. Cuidado com isso aqui. Tendo em vista que a injúria racial é o quê? É a injúria sob elemento de cor, raça, etnia, não é isso? Tendo em vista que a injúria racial é uma espécie de racismo, por isso que agora é crime de racismo lá da lei, não é mais do Código Penal, e que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual configura racismo por raça, a prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial. Traduzindo para vocês, o que o STF entendeu? Professor, se o elemento ofensor for relativo à raça, entra onde? Raça, racismo. Cor, etnia, procedência nacional, religião. Aí já é injúria qualificada no Código Penal, mas não é. Idosa, deficiente. Aí vem a pergunta: e se for homofobia, opção sexual ou trans... como é que é? Não sei o nome. Homofobia, transfobia. Se for em relação a gênero, o STF fala o seguinte: isso aqui está relacionado à raça. É o entendimento do STF. Você concordando ou não? A opção sexual está relacionada à raça. Ou seja, racismo. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. Aí eu coloquei aqui para vocês os princípios da especialidade para a gente finalizar, tá? Aí para as questões, pra você ver como é que é fácil. Tranquilo, tá? O Código Penal Militar tem previsão do crime de injúria. Então, se a injúria for praticada no meio militar, prevalece o Código Penal ou o Código Penal Militar? Militar. Código Penal Militar. Pode passar. Código Eleitoral. Também. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Você ofender alguém no meio do pleito eleitoral ali, campanha política, etc. Quem prevalece? Código Eleitoral ou Código Penal? Código Eleitoral. Pode passar. Agora, cuidado. É que o cara é Estatuto do Idoso. Aí o cara confunde tudo. Fala, peraí, pessoal. Idoso ali, ó. Calma. Olha o que está previsto no Estatuto do Idoso. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação, informação ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Você concorda comigo que aqui ficou bem restrito? Não é qualquer conduta contra o idoso, qualquer ofensa contra o idoso que entra aqui. Porque para caracterizar o Estatuto do Idoso, o crime do Estatuto do Idoso, você tem que exibir, mostrar ou veicular, certo, para outras pessoas, por qualquer meio de comunicação, informação ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Aqui você está espalhando para outras pessoas. Aqui parece mais uma difamação do que uma injúria, concorda comigo?
injúria qualificada aqui relacionada à pessoa idosa é quando você faz pra ela. Entendeu a diferença? Agora, se o caso concreto se encaixar ali, por exemplo, entra no Estatuto do Idoso, aí eu afasto o Código Penal. Mas aí tem que ser aquela conduta ali. Vou te dar um exemplo, pronto, pra você entender melhor. Ali é expor. Tinha uma ônibus parada, tinha uns negócios de ônibus assim, empresa de ônibus, que eles colocaram nos cartazes, colocando lá o idoso. Todo mundo entendeu, né? Brocha. Isso aqui é brocha. O idoso brocha lá. E ficou meio assim, apelativo, sabe? Pensou, o Ministério Público mandou a gente retirar porque eles estavam veiculando, exibindo, por um meio de informação, imagem depreciativas, injuriosas a pessoa idosa. Ofendendo pessoas idosas. Entenderam? Agora, se eu chegar lá pro idoso e falar, olha que seu velho nojento, eu estou veiculando, etc., mostrando imagens, etc., não, aí é o Código Penal. Eu só quero que você entenda que existe uma coisa parecida ali de ofensa no Estatuto do Idoso. Assim como... Agora, olha que legal. Essa daqui, ó. Lei 12.984. Não cai pra vocês, mas é só a título de conhecimento, tá? Constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa as seguintes condutas discriminatórias contra o portador de HIV, tá? E o doente de AIDS, em razão de sua condição de portador ou de doente. Faça para mim, por favor. Divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de AIDS com o intuito de ofender a dignidade. O cara com o intuito de diminuir você, né? De te atingir tua autoestima, ele começa a divulgar a sua condição de portador de HIV. Tem um crime específico para isso, aí não é Código Penal, é aqui, essa lei específica. E eu tenho outra lei aqui também interessante que fala aqui, ó, praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Ué, pessoal, mas é a pessoa deficiente aqui. Cuidado, mesmo assassino do idoso. Aqui a conduta é muito específica, tá? Aqui você está praticando, induzindo ou incitando o quê? Discriminação de pessoa deficiente. Você está incitando, induzindo as pessoas a terem discriminação com deficiente, certo? Aqui não. Aqui você está ofendendo diretamente o deficiente. Certo? Fala, seu aleijado. Tá aqui. Entenderam a diferença, senhores? Tranquilo? Pessoal, antes da gente ir para as questões, deixa eu fazer uma observação com vocês. Que na próxima aula a gente vai finalizar crimes contra a honra, trabalhando as disposições gerais. Quem aqui não pode vir na aula de amanhã? Vou olhar para a cara de cada um aqui e vou lembrar. Não falte, por favor. A aula de amanhã é muito importante, cara, cai demais em prova, tá? Mas olha só, até aqui o que é importante você saber? Essas diferenças. Eu tenho certeza que você não tem como confundir o que é calúnia, o que é difamação e o que é injúria. Cuidado com a exceção da verdade e cuidado com as honras. Honra objetiva é calúnia e difamação. Injúria é subjetiva. Agora eu vou fazer algumas questões de prova com você, pra você ver como é que é fácil. Fica tão fácil, depois que você estuda e conhece o tema, que, cara, você fala, não é possível que é isso. Questão de delegado de polícia. Olha aqui, ó. Joga pra cá. Olha essa daqui, ó. Segundo o Código Penal, é possível o instituto da exceção da verdade no crime de calúnia e no crime de injúria. O que está errado? Injúria. Na calúnia é possível? Sim. Salvo 3 situações que eu expliquei para vocês. Mas e na injúria? Na injúria não tem exceção da verdade. Questão de delegado de polícia. Olha a próxima, também delegado de polícia. No delito de injúria, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se o ofendido, de forma reprovável, provocar diretamente a ofensa. Certo ou errado? Certo. É uma das hipóteses. Terceiro, segundo o STF, não é, cuidado, segundo o STF, não é imprescritível o crime de injúria racial, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Errado. E aí? Agora, questão de 2023, né? Na época que saiu o Delegado de Polícia de Alagoas. Segundo o STF, não é imprescritível o crime de injúria racial? E aí? O que acontece? Eu acho que tá certo. Por que você acha que tá certo? Porque ele não tá falando do racismo, tá falando da figura racial. Oi? Cuidado. Não, é por isso. Cuidado, é isso que vocês têm que tomar cuidado. A injúria racial é aquela que trata do quê? Raça, cor, etnia, procedência nacional. E o que eu falei pra vocês que o STF falou? Essas injúrias são espécies de racismo.
Se é espécie de racismo, ela é prescritível. Ela é inafiançável. Não é imprescritível. E ele. Ela é imprescritível. E Fernando, ele. Imprescritível não prescreve. Aí no caso, E a fazer ban- artigo 140 de qualquer forma. Sim, só que aí ele foi malandro. A questão foi 2023. Foi no ano da alteração. O que ele falou? A injúria racial prevista no artigo 140. Concordo com você. Tipo assim, pô, mas não tá lá no 140. O negócio é que essa questão foi do ano que saiu a alteração legislativa. Ele colocou na maldade. Realmente estava previsto lá. Estava previsto lá. Entendeu? Quem está desatualizado, Não, quem não está atualizado na jurisprudência rodou aqui. Mas a injúria racial, de qualquer forma, está no artigo 140 ainda hoje. Não. O que está lá é o termo correto é injúria preconceito. Apesar de alguns doutrinadores continuarem chamando de injúria racial. Cuidado, é injúria preconceito, porque a racial é cor, raça, etnia e procedência nacional. Aí ela foi lá pro racismo. Então sai do 140, então. Sai do 140 foi pra lei de racismo. Entendeu? Beleza? Olha essa questão aqui, ó. Polícia Civil de São Paulo, 2023 também, ó. Dentro da temática relacionada à criminologia, é correto afirmar que, em 21 de agosto de 2023, o plenário do STF reconheceu que atos ofensivos praticados contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, podem ser enquadrados como o quê? Calúnia? Não. Estou imputando algum crime a alguém aqui? Ilícito administrativo previsto no Estatuto da Igualdade LGBTQI+. Ilícito administrativo. Contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, fato atípico ou crime de injúria racial. Crime de injúria racial, foi o que eu ensinei para vocês. Questão de homossexual é considerado como raça. Então é injúria racial e por essa consequência vai aplicar a lei de racismo. Todos entenderam? Fácil? Tranquilo? Senhores, não faltem a aula de amanhã, que nós vamos finalizar aqui os contra-ordens, tem que prova, beleza? Tranquilo? Muito obrigado, senhores. Até amanhã.